Olá, minha gente, boa noite. Chegamos ao vivo em mais uma live aqui no Mania de History. São exatamente 19 horas aqui no horário do Brasil. E lá na França, de onde vem a nossa convidada de hoje, de onde falará a nossa convidada de hoje, são 4 horas, eu acho, né? São 4 horas de diferença, então, são 23 horas por lá. A nossa queridíssima Samile Posidônio fala conosco de Lyon, né, da França. Daqui a pouquinho ela estará conosco aqui. Eu peço a vocês que, ao entrarem na sala, passem a convidar outras pessoas, passem a chamar outras pessoas, para que a gente possa conversar agora à noite sobre um tema especialíssimo. Estamos na Semana da Consciência Negra. Nós estamos em uma semana muito importante, porque a gente vai refletir sobre a consciência e as condições de ser negro, preto, preta em nosso país. A nossa convidada já está aqui. Eu quero saudar vocês, um boa noite todo especial. Peço a todos que confirmem se estão me ouvindo muito bem, tá? Se o visual aí, se o enquadramento tá legal. Muito obrigado pela presença de todos. Aproveitem e apertem o coraçãozinho, dando um like, né, na live. E, obviamente, mandem um aviãozinho aí para o máximo de gente que vocês puderem, tá bom? São exatamente 19 horas e 1 minuto. Minha gente, estamos iniciando hoje uma série de lives que vai até sexta-feira, em alusão, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, que é justamente no dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares. Então nós vamos conversar aqui com uma brasileira que mora em Lyon, que mora na França. Vamos falar sobre literatura, a negritude na literatura, presente na literatura, tá? Daqui a pouquinho eu vou convidá-la para a sala, né? Mas ela já está aqui conosco, já está aqui conosco. A Samile Posidônio já se encontra aqui. Eu só peço a vocês que chamem os amigos agora, deem aí um likezinho e aproveitem este aviãozinho para convidar mais gente. Selma Maria, boa noite. Maria da Conceição, boa noite. Alan, Aleph, boa noite. Tá tudo certinho? Que maravilha, que maravilha. Então, minha gente, eu vou chamar a nossa querida Samile Posidônio para conversarmos agora. Vou mandar um convite para ela aqui, tá? Vou mandar um aviãozinho. É a minha vez agora de mandar o aviãozinho, tá? Agora eu estou mandando o aviãozinho para ela. Daqui a pouquinho ela estará conosco aqui. Olha quem está aí, professor Yves Torner. Que privilégio, direto de Lyon, da França. Um forte abraço, meu amigo. Um abraço para o seu filho também, o franco-brasileiro aí. Eu esqueci, é Gabriel é o nome dele, lembrei agora. Um grande abraço para a família toda. Pedro, do México, seja bem-vindo, meu irmão. Georgina Posidônio. Ou tá falando do Rio, ou tá falando da França. Confirma aí. Adriana Nunes, minha querida, seja muito bem-vinda. Minha querida aluna, adoro você e a sua participação aqui é sempre brilhante. Muito obrigado, viu? Deixa eu trazer para cá a nossa convidada, tá? A nossa convidadíssima de hoje, a Samile Posidônio, para a gente conversar. Deixa eu procurá-la aqui. Achei. Vamos trazê-la para essa conversa de hoje, inaugurando a Semana Nacional da Consciência Negra. Aparecida, professora, muito obrigado pela presença. Convidem as pessoas. Olha ela aí. Minha querida. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Eu estou te ouvindo muito bem. Eu não sei se você está escutando o Gilberto Gil muito bem. Sim. Tinha que ser com o Gilberto Gil, né? Agora, infelizmente, gente, infelizmente eu vou ter que tirar Gilberto Gil. Zumbi, Comandante Guerreiro, belíssima música, trilha sonora de novela, tinha que ser. Minha gente, eu estou muito feliz porque esse é um dos temas, Samile, dos mais importantes para mim. Eu já participei de movimento negro aqui, já estive bastante envolvido aqui em Pernambuco, passei um tempo morando e trabalhando em Salvador, né? A minha mãe preta, meu pai branco, eu sou fruto dessa mistura, mas assim, não dá para uma pessoa que é formada na área de humanas, como eu e você, né, deixar de reconhecer ou ignorar
não é, que o Brasil é um país que, infelizmente, tem uma dívida histórica, né, com o negro, né, com a mulher negra, com o homem negro. Mas veja bem, em primeiro lugar, eu quero deixar claro, pessoal, que a Samília, a gente está se conhecendo hoje. É um prazer muito grande, tá, estar contigo aqui. Foi através da Patrícia, né, que a gente conseguiu fazer esse contato. Eu convidei a Patrícia para fazer essa live. Ela disse: Luiz, é importante uma pessoa que viva, que tenha a realidade na vida dela. Não há dúvida. Então, você indica quem? Aí ela, essa daqui, Samile Posidoni. Samile, muito obrigado. Prazer enorme estar contigo aqui. Eu aproveito, passo a palavra para você para uma saudação inicial. Eu fiz um roteiro aqui para não me estender muito. E professor tem tendência a falar demais, né? Fique à vontade, viu? Aqui são 23 horas, né, da noite em Lyon. Então, eu escolhi alguns temas, né? Tem vários livros assim, interessantes para a temática, mas assim, eu fiz uma seleção de temas que me tocaram pessoalmente e também enquanto professora, né? Professora de História, professora também do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Como mulher negra, como mãe, né? Então, eu fiz uma seleção, escolhi um romance, né? Para começar a falar um pouco da questão da literatura, né, da negritude dentro da literatura, tanto na questão do negro como não só como personagem, mas também como escritores negros também. Então, eu escolhi para começar uma obra que me tocou muito, né, para além dos textos e livros que eu li na faculdade de História. Esse livro eu fui ler depois que eu terminei a faculdade. E esse livro me tocou mais assim, pessoalmente. E eu pude também rever tudo aquilo que eu estudei, mas de uma maneira mais... Era como se eu estivesse realmente ali na cena do livro. Esse livro é bastante conhecido, tem bastante gente que fala sobre ele. Se chama Um Defeito de Cor, que foi escrito pela escritora Ana Maria Gonçalves, uma escritora mineira, mas que viveu na Bahia, né? E ela, segundo ela encontrou manuscritos da personagem da história, da própria personagem, na ilha de Taparica. Se não me engano, vou falar o nome da ilha errada. E o período que ela esteve lá, ela encontrou esses manuscritos e estavam faltando alguns pedaços, um pouco rasgado e tal. E ela completou, de certa forma, a história, né? Ela fala que ela foi, em alguns momentos ela sentiu que ela foi inspirada, né, pela personagem, e claro, e ela fez também algumas ligações e de acordo com a história, né? Então o livro a todo momento ele remete à parte da história do Brasil e a história da África. Então, esse livro foi muito difícil para ler, não só porque ele é bem grande, então eu tenho ele aqui, eu não tenho ele para mostrar, não estou achando nem a capa dele agora, não, eu só tenho ele assim, vai dar para mostrar digital, né? Porque quando eu vim para a França eu tive que deixar muita coisa, tinha como eu trazer um livro de quase 1000 páginas para Quase 1000 páginas? Caramba! É denso, hein? Quantas páginas, né? 900, alguma É coisa. denso ele. Bem... Eu estou tentando ler esse daqui, ó. Olha o volume do bichinho. Nossa, é tipo esse livro, assim. Quantas O páginas? grande Lima Barreto, seu conterrâneo carioca. Esse daqui tem, deixa eu ver, tem muitas páginas, minha gente. Eu acho que é mais ou menos a mesma... Mais de 600 páginas. Mais de 600 páginas, quase 1000. Enfim, porque o digital muda um pouco também. Mas esse livro me tocou muito, não só por essa questão dele foi duro a ler, não porque porque é grosso o livro, mas também porque é um livro que mexeu muito com o meu sentimental, mexeu muito com o meu... eu tive que parar o livro em momentos, assim, eu não sei se outras mulheres negras assim, que leram tiveram essa mesma experiência que eu tive,
Tem algumas amigas também que falaram que tiveram que parar de ler um momento porque é, tocou em alguma coisa, né? Em algum momento da história ali tocou e eu acho que a ancestralidade fala mais alto. Então, assim, para resumir, esse livro, ele é um livro que, para quem quer saber bem de história do Brasil, mas com a narrativa contada por uma mulher negra, né? Não com... Porque a gente teve a história, né? Quando eu estudei na escola, a narrativa sempre foi uma narrativa europeia, né? Então, acho que esse livro me tocou por ser uma narrativa de uma mulher negra escravizada, né? E então esse livro narra desde da saída dela, né, da África. Então narra essa saída, o contexto da África nesse momento, né, que é o século XIX, o contexto da África, daquela região ali que é mais ou menos hoje é o Benin, Uhum. pega um pouco a parte Benin, Nigéria e Gana. E pega essa região e depois narra todo, né, toda a viagem dela. Não vou falar todos os detalhes para dar spoiler. Tentar não dar Ô, spoiler. Samile, a Mônica está pedindo para colocar no feed o nome do livro, mas deixa eu dar um aviso importante enquanto você respira um pouco aí. Olha, pessoal, A é, Monique na, estudou comigo. Monique, né? Pronto. Na primeira meia hora, às 19h30, 19h35, Então, mais ou relógio menos, aqui para eu me lembrar. horário do Brasil, eu dou uma paradinha, tá certo? Eu dou uma paradinha para dar uns avisos importantes. Agora, eu quero deixar logo claro que, para concorrer a esta caneca aqui, ó, você tem que É. deixar um comentário nesta caixinha embaixo aí, esse balãozinho que tem uma interrogação no rodapé do seu celular. Olha aí que tem uma caixinha de perguntas aí, tá? Deixa um comentário. O que é que representa para você o Dia Nacional da Consciência Negra? Então, depois da live, que eu liberar a Samile para dormir, porque ela já vai ser meia-noite, aí eu faço o sorteio, tá? Mas os comentários aqui são importantes, mas para concorrer, tem que deixar na caixinha aqui, porque é por aqui que a gente pega o nome das pessoas, é mais fácil, né? De fazer aqui o registro Quem das pessoas que tiver estão na, participando. e quem tiver na França, você deixa claro que você vai enviar a caneca para os parentes no Brasil. Exatamente, exatamente. Então, sobre o livro, aí a gente aproveita nessa paradinha, aí Samile, mais uma vez, registra aí o nome do livro e tal, mas pode falar de novo o É nome um, do livro e o nome da autora. um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves. O livro foi publicado Esse em livro é famosíssimo. 2006. E bem grosso. Mas é bom de ler, né? É uma história que você fica curioso de saber o. Bom, a gente sabe mais ou menos o final, mas o final da personagem, né? Uhum. Então, narra todo esse contexto, né, da África, o que acontecia na África naquele momento, a questão de tribos rivais, né, de disputas locais que tinham, e esse contexto também da escravidão, né? E depois narra também o contexto, ao mesmo tempo narra o contexto do Brasil nesse período. Então tem vários momentos da história, né? Momentos de revoltas, rebeliões, principalmente na Bahia. E também narra a questão também o processo de dependência do Brasil. Mas todo assim detalhado de maneira assim, mais pessoal, né? Você se sente mais fazendo, a gente faz parte, mas a gente se sente fazendo parte realmente da história, né? Então fala também dessa questão dos portugueses, dos descendentes de portugueses e os brasileiros também dessa disputa, né? Que a gente não fala muito. Então narra todo esse contexto, narra também é difícil, né? Foi difícil para mim, porque tem muita questão da violência contra a mulher escravizada, né? Essa questão da escravidão acaba tocando a gente nesse sentido, mas não é só uma história de sofrimento. Em todo momento mostra a personagem, né, que é a Keinde, que muitos dizem que é a Luísa Marim, né? Não se sabe
que é a mãe, para quem não sabe, é a mãe do Luiz Gama. Luiz Grande Luiz Gama, Gama. É. Luiz Gama, um poeta que foi um dos primeiros a falar sobre a questão, né, da negritude, que foi trazer a negritude, né, a escravidão, né, o tema escravidão, foi o primeiro. Então, tem essa história, ainda não é comprovado, mas a história bate com a história dele também, que eu não vou falar também, senão eu vou contar e dar spoiler. E quem tiver curioso, tem artigos na internet também falando aí conto final. Quem tiver muito curioso, quiser saber. E, como eu estava dizendo, então fala, tem essa perspectiva falando da mulher negra, estava falando dela como não só sofrendo a questão da violência, né? Tem narrativas também que estão relacionadas a estupro, mas mostra ela como a questão da emancipação, né? Da mulher, mesmo na condição de escravizada, de conseguir uma emancipação, de conseguir através na época tinha o trabalho que a gente falava, as negras de ganho, né? Que elas conseguiam trabalhar, elas trabalhavam na rua e elas levavam esse dinheiro, elas vendiam os quitutes na rua e levavam esse dinheiro para os senhores. Então, muitas dessas conseguiam fazer um dinheiro por fora, né, esconder esse dinheiro de alguma forma e, através disso, comprar a Uhum. sua própria forria ou mesmo comprar, depois juntar com outros para comprar o forria de outros, né? E assim criava essas irmandades, né? A gente vê muito quando vai a Salvador, nas igrejas lá, vê muito falar dessas irmandades. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Então, essas irmandades, Aqui em Pernambuco também. então, não conheço ainda, infelizmente, Pernambuco. Quero muito conhecer. E, né, que era nas igrejas, né, as igrejas católicas, mas que tinha o grupo, né, de ex-escravas, eram grupos que faziam de mulheres que trabalhavam e se reuniam para juntar, para poder comprar o forri de outros escravos, né? Enfim, de escravizados. A gente tenta usar hoje em dia mais esse termo, não escravos, né? Que ninguém nasce escravo. Exatamente. Então essa personagem que é índia, ela é muito forte nesse sentido. Ela tem essa participação nessas revoluções também, né? E tem a questão também que narra a questão também do retorno de muitos, né, descendentes, porque muitos assim, vamos dizer, africanos, mas que ou nasceram no Brasil, mas eram considerados africanos, né? Eram povos escravizados. Então não era considerado brasileiro, não era considerado, infelizmente era considerado uma propriedade, né? Então muitos desses povos e também mesmo ex-escravos que fizeram parte da rebelião foram mandados de volta para a África, principalmente para essa região do Benin. E esses povos são chamados agudás, né? Que vem da cidade do Benin, que é Yudá, e vem de significa ajuda. Uhum. É uma curiosidade, né? E esses povos, eu até tenho uma amiga aqui do Benin, por isso que eu falo, quando eu falo Benin, eu falo com dificuldade, porque eu acabo falando com a pronúncia dela. Ela, e aí ela fala, até hoje eles falam que são os brasileiros, quando tem Silva, né, tem algum sobrenome assim típico, né, brasileiro, e também algumas características física também. Mesmo hoje, né, depois de tanto tempo, eles são chamados de os brasileiros, descendentes de brasileiros. É muito louco a gente falar isso, porque a gente é brasileiro, descendente de tantos povos, e saber que tem povos que são descendentes dos afro-brasileiros, né? Então, essa também é a parte que me tocou muito nesse livro, porque na faculdade também uma das questões, quando eu tive contato, porque eu fui ter assim, um contato com a história da África realmente na faculdade. Assim, eu começar a ter esse contato. E Aqui no Rio de Janeiro.
Foi no interior do Rio, foi em Campos do Uhum, Goytacazes. Eu sou do interior, sou de uhum. Bom Jesus de Itabapoana. E nesse período a professora passou, eu lembro de um documentário, eu anotei aqui, depois posso falar com calma, documentário que tem é Gilberto Gil, por isso que eu ri no início, é Gilberto Gil e ele. Olha, para mim a tua voz não está chegando, parece que a internet está dando um problemazinho. Agora voltou. Ah, tá. Não sei se vocês ouviram o nome do documentário, é um documentário que é o Mensageiro entre Dois Mundos, que é um francês, ele fala, Gilberto Gil relata a vida de um fotógrafo francês que viveu entre o Brasil e a África, e nisso ele acaba contando a questão desses povos, dos agudais também, tem nesse documentário. Acho que tem no YouTube. Bom, Uhum. então eu não vou falar muito sobre o livro, porque o livro é enorme, então esse é um resumo do livro. Acho que eu falei bastante. E na questão da literatura, né? Eu falei que eu queria dar um enfoque também na literatura infantil, que é o que eu mais trabalhei. Eu trabalhei também com Isso. adolescentes, né? Trabalhei com adolescentes também com história, mas eu trabalhei na maioria do tempo como professora de ensino fundamental, né? E uma coisa que eu fui aos poucos, né, melhorando foi a questão de saber, de trabalhar, como que eu trabalharia a história da África, como que eu trabalharia a questão da negritude com as crianças, né, sem ser de uma maneira clichê, sem ser daquela forma assim de folclorizar muito, né. O meu medo era a questão do meu cuidado é de não folclorizar muito, não fazer, vou vestir as crianças disso, aquilo. Não é que não possa fazer também festa, capoeira e tal, mas a gente tem muita tendência a fazer isso, né? Colocar um turbante, coloca uma comida típica e tá bom, acabou. E é uma das coisas também que eu procurei dar mais enfoque também, que foi na faculdade que eu fui ter contato, que foi lendo um artigo da doutora Mônica Lima. Ela fala bastante sobre o ensino de história na escola. E nesse período que eu entrei na faculdade foi o período onde teve a lei, né, que obrigava o ensino de história da África na sala de aula. 2003. Essa lei é Isso, 2003. que é a É. lei 2639. Foi em 2003 que Uhum. infelizmente depois sofreu uma alteração em 2016, mas enfim. E nessa época surgiu, as escolas receberam muito material, e material bom, muito material bom que as pessoas não sabiam muito usar, porque é uma coisa nova, né? Muitas pessoas não tinham muito, mesmo quem fez faculdade e tal, a gente aprende história da África, né? História do Brasil, mas a questão da história afro-brasileira, como trabalhar isso na sala de aula, eu estudei, mas assim, isso você vai com a prática também, né? Então aqui eu separei alguns livros para mostrar. Na época que na escola surgiu isso aqui, era tipo um jogo. Eu não sei, acho que nem vende, mas infelizmente. Esse aqui é um jogo, aqui é o livro do aluno que eu tenho ainda aqui. Eu não tenho outro do professor. Se chama Uhum. IoT. IoT e ele narra personagens, pessoas que se destacaram na história, né, do Brasil. Então tem falando de Luiz Gama, tem falando Aldemar Ferreira, vários. Deixa eu ver aqui se tem todos aqui. Não vou falar muitos detalhes, esse aqui eu acho que não vai encontrar, que esse foi oferecido pelo governo. Mas eu posso depois, no intervalo, depois, falar com mais detalhes, né? Então, a preocupação é de ter, não só de ter personagens negros, mas personagens que vai ter uma importância naquela história, né? Não vai ser um personagem que vai ser jogado ali, porque muitas vezes você pode encontrar um livro. Então, esse cuidado do professor, quem é professor aqui ou mãe, né? Esse cuidado de escolher um livro, não só de ter um personagem negro, mas que esse personagem negro ele tenha um papel assim, como que eu vou dizer, que não seja feito. Um exemplo,
Eu fiz um curso de contação de histórias negras, né? E nesse curso a gente aprendeu também a escolher os livros. E a gente viu, falou de muitos livros que eram complicados nesse sentido. Então, dentro desses livros, tinha um, por exemplo, onde o personagem nunca era falado o nome do personagem. Então, essa coisa do personagem negro não ter nome, crianças negras não terem nome, né? E não aparecer os pais da criança também, ter essa coisa muito da criança e não falar muito dos pais. Então, é uma coisa que a gente comentou na época, né? Como que era tratado esse personagem, se a história vai enfatizar alguma fala racista também. Então, tem muitas vezes um livro pode ter um personagem negro e ele enfatizar ainda mais essa fala racista, né? E como que a gente sabe disso? É interessante perguntar, né, pessoas negras, né? Se a pessoa negra vai saber se aquilo ali gera um incômodo. Se já gera um incômodo, o livro já tem alguma coisa para desconfiar, né? E hoje em dia tem vários YouTubers que dão conselho, tem a Ana Paula Chongani, que sempre está falando também de livros, né, de crianças. Tem bastante material, Uhum. felizmente. Então aqui eu selecionei um, esse aqui eu gosto muito, que é o Menino Nito, que o personagem não fala nada em relação à negritude, nada em relação ao racismo. É um livro, como os outros, que o personagem é negro e fala também que o ênfase é mais na questão do menino, né? Do menino poder chorar. Então, esse livro, não vou falar muito detalhes, senão vai demorar muito. Então, esse é um livro bom para poder você colocar uma criança negra no, né, mostrar um livro que tem uma criança negra, né? Sem ter o enfoque no racismo, por exemplo. E aí tem os livros que trabalham a questão do empoderamento, né? Que é esse aqui, que é um que eu tenho a foto com ele, que é o Meu Crespo de Rainha, que é da autora da escritora Bell Hooks, né, que é o primeiro livro infantil dela. Eu tenho aqui uma lista depois também de livros para adultos, se tiver tempo depois de eu só citar o nome dos livros. Tem um Uhum. livro dela também muito bom sobre ensino. Esse livro aqui fala da questão da valorização do estereótipo, né, negro, que é o cabelo crespo, que foi tanto tempo. Eu mesmo já tive meu cabelo um período alisado e depois passei por esse momento de transição também. Então, esse livro. O outro livro é do Emicida, Amoros. Eu gosto muito, que é baseado na música que ele fez, né, para a filha dele. O É livro novinho esse livro, né? é bem novo, bem gostosinho ele, assim, bem colorido. Então fala da conversa dele com a filha, do que ele aprendeu, que ele aprende com as crianças até hoje. Fala que ele aprendeu a perder medo com a criança. É bem poético o livro, né? Esse também aqui é bem novo, no ONG. Inclusive eu vou ter uma live com a autora dele. Também bem recente. Esse narra a história da África, né? Que seria mais para crianças assim que já maiores, 8 anos, 7 anos, não sei, 8 anos, Uhum. depende da criança, né? Já narra também a questão da história da África de uma maneira também diferente, né? Também com uma personagem feminina contando essa narrativa. Esse aqui eu gosto muito, esse está em francês, mas tem em português, é As Tranças de Bintou. Esse aqui eu acabei encontrando em francês também, para contar para as crianças aqui na França. Uhum. E esse As Tranças de Bintou, Samile, deixa eu te fazer uma pergunta. pode Vê fazer. só, eu não sei se isso se passa na tua cabeça, mas assim, a gente está aqui para interagir e as pessoas que estão entrando aí agora podem deixar também os seus comentários. Bem, uma educação antirracista, ou pelos direitos humanos, ou pela inclusão, ou pela igualdade no tratamento, para as crianças, eu acho que deve ser de um jeito, né? Sim, Para os adultos, principalmente aqueles que têm contato
ou vivenciaram situações de preconceito, eu acho que é preciso que haja um outro tipo de abordagem, né? Porque aqui no Brasil, recentemente, alguns segmentos da política brasileira fica tentando abafar esse tipo de debate, dizendo, Sim. primeiro, eles não reconhecem o Dia Nacional da Consciência Negra, esse segmento. Esse segmento também não reconhece zumbi como herói, como lutador, né? Não reconhecem o Quilombo dos Palmares, é uma coisa estranha. Uhum. E é como se eles quisessem passar a mensagem de que não existe preconceito racial no Brasil. É É. como se nós vivêssemos uma democracia racial. Isso, para quem é adulto, tem um entendimento. Agora, eu estou adorando quando você mostra esses livros aí, e quando você trata da primeira infância, né? Eu estou adorando, porque você está deixando um recado claríssimo para a gente. As Sim. crianças não têm preconceito. Não, Não tem preconceito. não tem. E quando eles reproduzem uma fala racista, ou eu vi em algum lugar e ele ouviu, achou que é engraçado porque alguém falou, e muitas vezes eu percebia que a própria criança às vezes estava reproduzindo aquilo e ele mesmo não entendia o que significava, né? Eu vi muito isso assim na escola, que você pode assim, ó, pegar os livros, você não precisa exatamente falar que eu estou lendo esse livro porque a gente hoje é consciência negra, eu vou falar de racismo. Não, a gente pode falar sobre racismo com criança também, mas assim, em um outro momento, eu vou pegar o livro, vou ler em um outro momento. Hoje nós vamos falar sobre racismo, xenofobia e pode enumerar outras questões, né, de preconceito que há. Mas é interessante introduzir isso da maneira mais natural que possível para a criança. Né? Para a criança é necessário isso. E não só mães que são mães de filhos que são negros, né? E sim mães de crianças brancas, principalmente, que esse termo novo, né, que fala antirracista, né? A gente fala muito isso, é uma coisa bem atual, né? Esse termo novo vem disso, evitar o racismo, ser antirracista, não é ser contra os brancos, né? Isso é para mostrar que não é negros contra brancos. A questão é de trabalhar o antirracismo, porque o racismo é ruim para os dois. O racismo é Exatamente. péssimo para os dois, porque o branco, às vezes, ele vai perder a oportunidade de ter uma pessoa boa, competente na empresa dele, porque ele viu a imagem primeira e ele pegou aquela imagem, associou a bandido, enfim, a pessoa que não estudou, né? Enfim, então, a pessoa perde a oportunidade de ter um bom funcionário e as pessoas perdem a oportunidade de ter uma boa leitura, às vezes, porque também não vai ler autores negros, né? Exatamente. Exatamente. E Então, a eu quero questão só de, eu registrar vou. aqui, eu quero só registrar aqui que ler autores negros é diferente de ler. Eu digo isso sem preconceito, entendam? Sim, É diferente de ler Jorge Amado, que é branco, escrevendo sobre o negro. É é, diferente porque ele não é do lugar, não é do pertencimento dele. Não é que é, ele não possa, não é que ele não possa escrever, ele pode escrever, mas é muito importante ler os autores negros. É como ler as mulheres. sim, Não tem como o homem escrever pela mulher. é. Não tem como. Não é que é Né? proibido, a pessoa pode escrever, pode ser um bom livro, pode ser. Pode. Isso. Pessoas brancas podem ter iniciativas maravilhosas, tem também ó, uma editora que lançou a coleção Black Power, eu esqueci o nome da editora, agora infelizmente depois eu posso falar. E quem teve a iniciativa de ter, né, de criar essa editora é um homem branco, mas ele teve o cuidado de trazer pessoas negras para escrever, editar os livros. Então ele teve esse cuidado na hora de escrever. Então essa coleção é muito boa, está fazendo muito sucesso pelo menos no Rio, né? As pessoas que eu conheço têm falado bastante. Bom, e é isso, você dando, não é dando voz, né, mas você dando oportunidade a essas pessoas, né? E antes também eu falava dar voz e aprendi também que as pessoas têm voz e a gente dá a oportunidade.
né? Uhum. Então, você dando a oportunidade, né, dá uma chance de ouvir um olhar, lançar um olhar para autores negros. Não é que está proibido ler autores brancos, mas, assim, ler também, né? Afinal de contas, a gente é mais de 50% da população, né? Exatamente. Exatamente. Então, aí eu fiz aqui uma lista Olha, também de autores adultos, depois, se tiver tempo. vai dar tempo. Agora comente aí uma provocação de Beatriz Caroline. Ela tá perguntando aqui, ó, negros podem ser racistas? Veja bem, e depois ela complementa. Eu já vi alguns professores falando que sim, e outras pessoas falando que não, uma vez que racismo é o Não, ato de segregar. não existe racismo reverso, isso é ponto. Não existe. Racismo, o significado é isso, é questão de segregar, e é de uma classe dominante, uma classe que é dominada, infelizmente, né? Não é questão de maioria de quantidade. É questão de dominante porque está na TV, é a maioria que você vê, é dominante em todos os espaços. Então, a questão do racismo é isso. Então, por isso que a gente fala do sistema, por isso que tem essas novas linguagens que a gente fala racismo estrutural, né? Por essa questão que vem toda da estrutura. Você vai na empresa, quem é a pessoa negra que nunca foi só em algum espaço, que estudou um pouquinho mais e foi só, né? Que foi a única da sala, a única de uma reunião, a única da escola, professora, várias vezes ser único. Então, isso é o racismo, né? Não ter esse espaço, não ter essa oportunidade. É o que a pessoa hoje a gente usa muito esse termo, né, de privilégio, o privilégio de ter oportunidade, né? Então não tem o racismo da pessoa negra, pode ter o preconceito, que é diferente. O preconceito é você fazer um conceito anterior antes de conhecer alguém. Não tem a ver Uhum. com questão de etnia, raça, né? Tem outra pergunta? Não, nós Ela temos aí na concordou. caixinha. Eu não sei se ela concordou, né? É porque eu tô com dois celulares aqui, eu deixo um pouco mais distante É, para poder acompanhar. a Mas gente fala assim, eu acho que quando você estava abordando a literatura infantil e a forma como esses livros que você apresentou aí tratam essa questão da inclusão, da igualdade, do respeito ao outro, eu acho que eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho sim, que é a grande saída que nós temos, a grande saída que nós temos, que é pela primeira infância, esse processo educativo inclusivo, né? Não sei se sim. você concorda. Não, eu concordo, claro. Senão, senão eu não ia estar agora ainda com essa questão de. Para quem não sabe, eu trabalho com revenda de livros infantis aqui na França, né? Livros em português, né? Porque a gente tem livros em francês e a gente quer que o nosso. Eu tenho uma filha de 1 ano, então eu quero que ela fale português. Então eu trabalhava já com português como língua de herança, né? Eu Uhum, trabalhei numa associação dando aula de português, porque a gente fala português como língua de herança? Porque a gente trabalha o português, mas a criança ela tem aquela ligação afetiva com a língua, né? Então é muito mais do que aprender a falar o português ou treinar, né? As questões da estrutura da linguagem, mas é trabalhar também tudo que vem, toda a herança que vem junto com a língua, toda a história que o país, né, passou do país para a criança, os nossos brasileirinhos. Tem portugueses também que estudaram comigo. Mas, então, essa questão minha desses livros, na hora de escolher os livros, na hora que eu entrei, por exemplo, na Livro for Kids, eu perguntei muito a dona, né, da Livro for Kids sobre esses livros. Eu quero mais livros assim que vão trabalhar a questão da negritude e tal, porque as crianças que estão aqui, elas precisam também ter esse contato. É uma coisa que eu batia muito na tecla quando eu estava lá também trabalhando na herança brasileira. Eu trabalhei em Paris 1 ano e depois vim para Lyon. Então, eu ficava muito, insistia muito nisso, de como que a gente estava trabalhando
se fosse trabalhar o carnaval, qual marchinha que estava trabalhando, né? Se não era uma que reforçava, né, o clichê ou, né, algo que poderia ser, a criança poderia ter uma leitura racista. Então, assim, eu quero muito dar isso para minha filha, né? Que minha filha já não tem. Eu considero a minha filha negra, mas ela já não vai ter a mesma cor de pele que a minha, né? Mas eu quero que ela cresça assim, entendendo quem ela é, apesar de aqui na França não é igual no Brasil, ela vai ser lida como negra, né? Bom, é muito confuso aqui na França isso, que às vezes é lida e às vezes não. É Não, é complicado. importante. Eu já ia te provocar a respeito disso, mas fique à vontade, viu? Porque a Conceição Evaristo, uma grande escritora negra brasileira, né? Foi lançar um livro aí em francês, em Sim, Paris, eu e disse que ela tenho, foi, viu? pois é, disse que ela foi a sensação desse momento, desse evento, e ela comentando aqui no Brasil, ela disse: eu sei que eu fui muito vista, que eu fui muito notada por ser negra, mulher e Sim. escritora. Ela disse que E brasileiro. é, é, é brasileira, negra, mulher e escritora, porque as Sim, pessoas não esperam uma mulher negra, não é? sim, Escritora, escritora. As pessoas esperam atleta, as pessoas esperam trabalhadores em diversas áreas. Então, existe esse histórico, não é, de que o negro não produz literatura. sim. Então, quando você traz essas obras inclusivas aí para o público infantil, e quando a gente, logo no começo da live, algumas pessoas aqui perderam, quando você trouxe vários autores, a gente está citando agora, não é, a Conceição, mas o grande Lima Barreto, você citou Luiz Sim. Gama aqui, Solano aqui em Recife, Machado, né? Que inclusive que a mídia brasileira tenta, inclusive, embranquecer essas pessoas É, que, não é, o Machado, né, tentaram fazer isso com ele, né? Mas é muito sim. importante Tentaram isso, sabe? A gente, embranquecê-lo e tem até uma crítica, né, do Lima Barreto. aham, aham. Tem sobre isso também. É. Lima, Lima Barreto era bem, né? É, eu assisti uma Bem, peça lá no Rio que fala Tragam Minha Cabeça de Lima Barreto. É maravilhoso, fala sobre essa temática também. Mas realmente as crianças são a base para tudo, não só para a questão, né? A gente aqui hoje está falando sobre a questão da negritude e tal, de como trabalhar, né? Trabalhar com as crianças negras, a questão de saber sua própria história para se fortalecer. Então, também é diferente a forma de trabalhar, né? Com crianças negras a gente trabalha mais a questão do fortalecimento, porque quando você conhece, você sabe aquilo, né? Você se valoriza, então você é mais forte. Se a pessoa vem, né, e tem uma ação com você, né, racista, você já vai estar mais preparado para saber, por mais que você vai sentir também, mas não vai sair tão por baixo como se você não soubesse, não tivesse fortalecido. Então, trabalhar as crianças, né, essa questão, e as crianças brancas trabalhar também mostrar, né, que não tá, que há pessoas negras também que são protagonistas também. Então, mostrar livros que tenham criança. Que eu lembro, hoje em dia, talvez não é tanto, eu não sei como que é a experiência na escola. Mas eu lembro do começo, há uns 12 anos atrás, eu trabalhei 15 anos, né? No início, assim, né, que eu comecei a trabalhar, eu lembro de pegar um livro que tinha um personagem negro e as crianças começarem a rir. Mas rir simplesmente porque tinha um personagem negro, que era bem pretinho, então eles falaram assim, ele é preto, ele é preto. Então, assim, de pensar hoje em dia que tinha uma situação dessa, e que depois de 10 anos, né, um pouco menos, já começou a mudar. Eu pegar um livro que tem um personagem negro e as crianças não terem uma reação assim, e não pensar, o personagem é preto, e rir, já é uma grande mudança para mim, já foi, pelo menos. E depois de ver uhum. crianças também na escola, a escola que eu trabalhei, eu era a única negra, né?
no Rio. É a escola da Prefeitura do Rio. E eu trabalhava na Zona Sul, escola pública. E aí tinha alunos da Rocinha e tal. Eu lembro que assim que eu cheguei na escola, aos poucos, aí uma amiga falou, Samira, é interessante como as meninas começam a me imitar, né? Elas começavam, elas se vestiam, faziam o cabelo no modelo do meu e falava, eu tô igual a tia Samira. E falava assim, então ela falou, como que é importante essa questão de ter, né? A gente fala tanto disso hoje, mas de ter representatividade, né? Por mais que às vezes eu achava assim, tô ali dando aula, né, como as outras, e depois no final ver tantas crianças assim. Mas elas me imitavam em tudo, sabe? Assim, tudo que eu fazia, elas colocavam. E era, a gente via que realmente era essa questão. E as minhas amigas lá, elas tinham muito esse cuidado de vir antes de trabalhar algum livro, que fosse trabalhar, quisesse trabalhar essa temática, elas vinham muito falar comigo. Até hoje em dia, elas vêm falar comigo, mesmo à distância. Uma amiga falou, Samir, me desculpa, você não trabalha mais aqui, mas você poderia me ajudar? Eu vou fazer uma live com os alunos, eu estou com receio de, né, sei lá, de fazer uma fala que vai reforçar o estereótipo, o racismo. Então, essa questão também da representatividade é importante em todas as áreas. E, no caso aqui, a literatura, né? E a leitura, não tem coisa melhor para poder educar, né? Do que ler. E a criança que ainda não lê, a questão das imagens também, né? Igual a minha, já trabalho já com as imagens já. Fantástico, fantástico. Agora seria tão bom, não é, Samile, se a gente pudesse envolver cada vez mais os pais nesse tipo de debate, né? Porque muitas vezes os filhos sofrem uma interferência cultural negativa em casa e, e termina que a família interferindo nesse processo educativo inclusivo que a Sim, escola muitas vezes propõe. é, Seria muito importante também que os meios de comunicação passassem a tratar isso com mais seriedade, né? Todos os meios, que colocassem a negritude em visibilidade, da forma não só contando a história, a crueldade da história, a história dos vencedores e vencidos ou sim, dominados, etc. Tal, mas que desse visibilidade a grandes personalidades que, apesar, né, desse capitalismo selvagem brasileiro, do mercantilismo, do colonialismo, nós tivemos grandes figuras, grandes personalidades. Eu fico irritado porque até hoje a gente, quando vai falar de abolicionista, as pessoas aqui lembram muito Joaquim Nabuco, uma sim, abolicionista. Nada contra que Joaquim Nabuco seja um abolicionista, mas a gente tem que destacar as pessoas que vieram antes sim. e negras, todas que, né, pretas que vivenciaram o sofrimento da desigualdade e que por isso, né, se levantaram, se organizaram, se articularam, criaram grupos, movimentos. Então, eu acho que o papel dos meios de comunicação, através das séries e dos filmes e das telenovelas, né, seria muito importante. E eu não sei o que é que você acha, eu vou passar para você, mas assim, eu acho que o papel das religiões, das instituições, das igrejas nesse processo, porque a escola é um minúsculo espaço de passagem. Essa gurizada passa 4 horas conosco, quando é Sim. integral 6 horas, e depois o restante do dia, né? Por isso, quando eu falo educação aqui, eu falo mães, né? Até falei mães errado também, que eu tenho que falar pais. Isso também é um vício nosso de fazer. Tem bastante pais também aqui na França, por exemplo, que entram em contato para poder, né, comprar o livro. Também faz questão também para poder aprender o português, treinar. Aprender não, né? Trabalhar mais o português. Porque muitas das pessoas, às vezes, quando sai do país, às vezes até, né, tem essa questão do valorizar mais, né? E aí tem pais também, mas a maioria que procura são mães, ainda, infelizmente. Mas você estava falando, estou me perdendo já.
Você falou sobre essa Não, questão das igrejas, né? Então, isso. é complicado. Eu não vou falar Todas, assim de religião, todas, eu tô, das todas as instituições religiosas. instituições, É, porque a gente faz o esforço da gente na escola, mas é. é A preciso um esforço questão maior da coletivo. instituição religiosa, se a instituição religiosa, pelo menos, não demoniza outra religião, já é um ótimo trabalho. Já começa daí. Porque tem outras religiões que são místicas também, né? Mas só, eu falo mística, né? Porque estou falando de uma maneira bem clichê, mas enfim, bem geral, assim, né? Mas só Fica à vontade. religião de matriz africana é demonizada, né? Então você pode ser de qualquer religião, outra religião, e não. Você pode não se interessar, ninguém é obrigado a se interessar, mas não demonizar, né? Não demonizar a outra, a religião do outro, não viver para criticar a religião do outro. Se já começa assim, já está educando. E daí, e também saber separar uma coisa da outra, né? É claro que a gente tem influências da questão da religião de matriz africana na nossa cultura no geral. Mesmo Aham. as pessoas que não sabem, têm influência em alguma parte, porque isso em África é muito comum, né? Apesar de tem algumas mudanças que sofreram depois com a colonização da África e tal, mas não é tão quanto o Brasil. Eles não têm tanto essa divisão, essa aversão quanto tem aqui. Né? Mesmo as pessoas que são de outras religiões na África, eles não têm essa. Tem as pessoas que têm a aversão, mas não é tão forte quanto no Brasil, né? De ter essa demonização, como se fosse uma coisa realmente assim, que você deve ter medo e que vai fazer mal. Então, acho que aí é o que Uhum. começa o pior, porque às vezes eu lembro disso, eu trabalhei também em campos, né, dos Goitacazes, né? Então, nessa questão religiosa era muito forte. E muitas crianças, quando eu pegava um livro, e eu pegava um livro, só tinha criança negra, sempre. Sei lá, peguei esse aqui, Tabuleiro da Baiana, só porque tem a baiana. A criança já falava assim, a expressão, não sei se aí fala assim também, fala assim, tá amarrado. Aham. Eu tô rindo, mas é porque lembrei da expressão. Mas assim, e aí é o professor, o pai ou a mãe, né? A família, no caso a igreja, quem trabalha na igreja, quem. Vou dar um exemplo, quem é catequista, não é, né? Estou dando só um exemplo que eu já fui catequista também. Então, é trabalhar isso. Mas por que você está falando isso? Não estou entendendo. E fazer a criança falar o porquê. Porque é daí que você vai desconstruir. Mas, e você vai fazendo igual a criança pergunta, o porquê? E ela vai chegar no momento que ela não vai saber explicar. Então, ela vai realmente perceber que não tem sentido. A criança, quando você pergunta a ela o porquê, e que aí ela vai ficar buscando, não, porque alguém falou, porque ela não tem, é o que você falou, ela não tem aquele preconceito, o racismo construído na mente dela. Então, realmente nessas falas, pequenas falas, né, da criança e falar que tem que respeitar as outras religiões e respeitar o outro, né? Respeitar o outro é respeitar a religião do outro. Isso. A religião, a estética, não é? O falar, o visual, o modo de se vestir, né? Eu acho, quando eu voltei de Salvador, quando eu passei um tempo lá, eu voltei para o interior aqui de Pernambuco e eu voltei me vestindo bem, bem baiano, né? Bem baiano. O pessoal dizia que, então, eu entrei no banco, né, com filar, né? E fui abordado por um cara lá, eu ainda lembro até hoje, que é isso? O que é isso que você está usando? Eu estava com um bottom de Zumbi dos Palmares, o que é isso no teu peito e tal? É cruel, sabe, Samir? É cruel você viver num país em que o sistema de ensino é tão distante do que poderia ser a vida real. Sim. Ideal, ideal que eu falo. Ideal, né? Porque
tem um autor aqui do Nordeste, aqui de Recife, muito famoso, Gilberto Freire, né? Que na década de 30 vendeu essa ideia de democracia racial. Sim. Mas as elites brasileiras, né? O sistema brasileiro, nunca permitiu essa inclusão, essa distribuição da renda, esse respeito, esse fortalecimento de todos os segmentos. Então, é por isso que se tem a semana, ou o Dia Nacional da Consciência Negra, que alguns querem negar, que alguns querem combater, que alguns querem, inclusive colocaram, tem gente elogiando a escravidão, o presidente agora da Fundação Palmares aqui no Brasil, dizendo que a escravidão foi boa para os transplantados no período colonial. Imagine. Só ler esse livro que eu falei no começo, que a pessoa conseguir ler o livro todo e no final achar que foi bom, tá de parabéns, tá com sangue assim bem frio. Ô, Samile, aí pertinho, aí na França já é quase meia-noite, né? Tá pertinho de meia-noite, não tá? Sim. São 19 horas e 56 minutos. Pessoal, a minha filha está aqui do meu lado, Ana Luísa, ela vai, inclusive, participou da semana do Dia Nacional da Consciência Negra na escola dela há vários anos. Isso é muito bom, né? Eu dei um livro a ela sobre os orixás, muito cedo, mas não é fácil. Não é fácil, viu? Amanhã eu estou promovendo uma live sobre intolerância religiosa. Uma escritora daqui de Pernambuco escreveu uma tese de mestrado. O título é Em Nome do Pai, e ela vai abordar isso, as raízes do preconceito religioso. Então, mesmo eu dando para ela novinha, eu dei para ela de presente esse livro dos orixás. Se você pegar todos os orixás e comparar com os deuses de Atena, da cultura grega, você vai ver que são praticamente iguais. São manifestações. Ninguém demoniza, né? Ninguém demoniza. Pois é, os deuses gregos, os mitos gregos, ninguém demoniza. Então, é isso que eu debato na escola. Mas é para mostrar que o problema deles não é a religião. O problema foi, né? Não vou falar detalhe que amanhã vai ser falado. Mas o problema tem a ver com a cor da pele, né? Pois é. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir essa caixinha daí. Tem uma caixinha de perguntas, eu vou aproximar aqui o celular. A minha filha vai ter que anotar rapidamente o nome dessas pessoas. E eu vou tentar ler. Eu sei que está ficando tarde para você. Algumas dessas perguntas e comentários. Ela vai só anotar o nome das pessoas, que daqui a pouquinho essas pessoas vão concorrer a essa caneca aqui, Mania de History, tá? É rapidinho, vamos lá. Sim, vamos ver aqui. Vamos lá. Hilda, do município de Escada, Pernambuco, já está aqui. Representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. Ela está se referindo ao Dia Nacional da Consciência Negra. Vamos trazer outra aqui. Adriano, da Bahia, preto, gente da gente, lá do município de Barra. Ele diz que esse dia representa resistência. Anota aí, Adriano de Barra. Esse cara é apresentador de rádio, fantástico ele. Deixa eu trazer outro aqui. Sara Catarina, professora aqui no município do Cabo de Santo Agostinho. Enquanto a consciência negra for trabalhada, só dia 20 de novembro, o racismo não vai acabar. É preciso vivê-la, vivenciá-la. Concordo, Sara, contigo. Tem que ser o ano inteiro. Isso. Beatriz Caroline, grande figura, vai participar de uma live comigo muito em breve. É importante para não apagar o passado escravista, como é tratado no livro Como Funciona o Fascismo. Ela faz uma menção que o fascismo tenta apagar o passado, modificar e distorcer a história para conservar o status quo. Muito legal esse comentário. Beatriz, mais uma vez, reconhecimento de personagens, heróis negros que fazem parte da nossa história. Fantástico. Vamos trazer outra aqui. Professor Raul, doutor Raul, que mora aí em Lyon, é seu vizinho. É daqui de Pernambuco e mora em Itaí agora. O que você acha de Aimé Cesare? Eu não sei se eu estou lendo correto. Ou Leopold Sédar Senghor. Não sei se... Veja bem, não sei se é Aimé... São nomes franceses, né?
Me ajuda aí. Me ajuda aí, que minha pronúncia... devem ser escritores, autores. Raul, ajuda a gente. Deixa um comentário esclarecedor aí, Raul. Ele provoca preto ou negro? Olha, Raul não vai ganhar porque ele é patrocinador das canecas. O professor Raul é patrocinador das canecas Mania de History. Tá aqui, ó. Ele é professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco aqui. Selma Maria, aqui de Pernambuco. Para mim, significa lutas travadas com muita determinação, amor à vida e resgate de sua digital. Olha que coisa linda. Professora. Selma Maria, representa minha vida. Tenho sangue negro, com muito orgulho. Tá acabando, hein? Carla Luana, anota aí. Somos iguais, independente de uma cor. Apontem mais amor e empatia e entender que somos todos iguais. É isso. Carla Luana. Vamos trazer mais aqui. Está terminando já. Leonor, representa a luta pela liberdade de expressão. Leonora Maria. São muitas representações, né? São muitas mensagens, são muitos recados que essa data dá pra gente. Verdade. Mais uma vez ela. O racismo é ruim para os dois, para todos nós, para a humanidade. Para a humanidade, gente. E por último, mais uma vez a Leonor. Parabéns, Samile. Ótima escolha em comentar este livro, O Defeito de Cor. Samile, são exatamente 20 horas e meia-noite e 2 minutos aí em Lyon, na França. Eu gostaria que você fizesse um apanhado geral, falasse com sentimento, tá? Não se apegue a formalismos, fique 100% à vontade para falar com essas pessoas que estão aqui, inclusive para mandar recado para as pessoas que você conhece, que entrou muita gente sua aí. Bastante, minha família é grande. Entrou amigos também, entraram amigos. Coisa boa. Entrou minha professora de dança afro, Valéria Monão, maravilhosa. Bastante gente. Entrou até pessoal que fala francês e não está entendendo nada, gente. Imagina como eles estão assistindo com o tradutor. Bom, o apanhado que eu tenho para fazer é que eu vi várias perguntas que teve gente que não colocou na caixa de mensagem. Eu vou ficar devendo muitas aí para responder, mas uma das que eu vi foi falando da questão da data, né? Ser só no dia 20. E isso é uma coisa também que eu queria falar, né? Falava na época da escola, às vezes a gente parece estar sendo repetitiva, mas nunca é demais falar, né? Que deveria ter mais dias, não ter só o dia que a pessoa fala, consciência, todo mundo, consciência branca. Assim, a consciência branca já existe, porque, né, isso todo mundo já fala isso, mas aqui reforçar, né? Então, a consciência branca já existe, não é apagar, né? Não é que vamos acabar com os brancos e só vamos falar. Não, infelizmente a gente tem que falar ainda, né? Porque a gente tem que falar dessa forma, dar esse destaque. Se a gente tem que falar ainda, é porque ainda existe o racismo, ainda existe essa diferença, né? Enfim, infelizmente. Então, o Dia da Consciência Negra, para a gente, pelo menos nesse dia, a gente vai ver várias pessoas, né, fazendo live, porque é o momento que as pessoas também vão assistir, né? Então a gente aproveita para falar também. Aproveita a oportunidade. Então, é um momento que a gente tem oportunidade de falar, de mostrar, enfim, infelizmente, né? Tem muitas pessoas que já estão abrindo esses espaços durante o ano todo, ainda bem que está tendo isso. A gente teve esse exemplo dessa questão do Instagram, que várias pessoas abriram o Instagram, né, igual teve para a Djamila, que foi o Paulo Gustavo, né? Esse é só um exemplo que ela foi criticada de aproveitar essa oportunidade, né? Enfim, isso aí é uma questão que tem gente que acha que ela não deveria, enfim.
É, mas é um espaço, né? E está surgindo também agora há pouco, agora trabalhando com livros, eu estou sabendo um pouco mais sobre as editoras. Então, muitas pessoas que não conseguiram, né, publicar livros nas editoras famosas, né, que já existem, ou criaram a sua própria Hum. editora, quem teve dinheiro, ou com outra pessoa, né, que tem dinheiro que investiu, ou fizeram de maneira realmente independente para conseguir abordar essa temática e incluir personagens negros, né? Porque o Brasil e é interessante quando você sai do país e que a pessoa, às vezes para muita gente que está de fora, a imagem deles do brasileiro, na verdade, é realmente pessoas como eu, né? Que é que eles falam aqui típico brasileiro, né? E já no Brasil, a gente, quando vai olhar a TV, não é assim. Então eles se assustam, às vezes vão no Brasil que vão ver, por acaso vai ver a TV, alguma coisa do tipo, e falam assim, mas, né? Cadê o Brasil aí? Porque É. é até minhas colegas, né, as minhas amigas aqui que são brancas, elas até brincam, que falam assim, eu não aguento mais ouvir dos franceses que, você é brasileira, porque é loira, às vezes é do sul, ela fala assim, sou brasileira, mas você Hum. é brasileira mesmo? Então aqui a Você- imagem do brasileiro, né, mas o que falta é vender essa imagem de maneira não só através do futebol, né, não só através do samba, e vender a imagem como de Conceição Evaristo, de Jamila. Tanto que eu fiz questão de comprar o livro de Jamila e da Joyce. Eu tenho em português Uhum. e tenho em francês. Eu tenho da Joyce aqui, tem o autógrafo dela, né, e Uhum. da Conceição. E assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionada de ter a de Jamila aqui. Eu tenho autógrafo, mas a minha amiga que pegou para mim, infelizmente eu não consegui ver pessoalmente. E a Uhum. minha bebê estava pequena. Mas é muito importante também essa imagem. Então, né, o que eu deixo aqui o ênfase, essa questão de trabalhar, primeiro, trabalhar a negritude, não só, né, trabalhar essa questão não só no dia 20, mas todo o decorrer do ano. Ou pelo menos mais forte, todo o decorrer do ano, e ainda mais forte no mês de novembro. Já tem pessoas que falam do mês da consciência negra. Tem pessoas que usam esse termo já vi vários que usam e que trabalham o mês Verdade. inteiro, né? Trabalham o ano todo e durante esse mês trabalha de uma maneira mais forte, né? E essa questão que eu queria deixar e a questão também de ter esse olhar para autores negros. Então, eu fico muito feliz de autoras como Djamila, Joyce Bert e Conceição Evaristo estar conhecida aqui na França e em outros lugares também, que venham outros, né? E que elas foram traduzidas, né? Não é só livros dela em português que a gente vende aqui. No caso, esse que é traduzido não é nem a. Estou fazendo propaganda da Livro for Kids, não. Nem a gente Fique à que tem. vontade, viu? Não, Vários fique à outros vontade. livros, vários outros livros que eu mostrei aqui ainda não tem na Livro for Kids. Inclusive, Mas o que eu vou aproveitar e dar uma cantada ao vivo na For Kids. Pode ser? pode, pode sim. Vejam só, eu tô fazendo uma coleta de livros porque todo fim de ano eu fazia aqui em Pernambuco, na minha escola, uma distribuição de livros. Eu abria a mala do carro, mobilizava os alunos e eles faziam uma filinha e cada um escolhia a obra literária que mais se identificava, né? Sim. Porém, nós não tivemos Bienal esse ano por conta da pandemia, né? E eu aproveitava as feiras literárias para juntar, para acumular livros, para poder fazer essa doação. Então, o professor Raul, que está conosco agora, a Academia Pernambucana de Ciências, daqui de Pernambuco, vários professores estão me ajudando. Eu vou sábado, vou pegar o meu carro, vou para Recife e vou fazer, eu estou chamando de passeio literário. Eu vou passar em várias casas, apartamentos, coletando livros para sortear com os meus alunos nas minhas lives na terceira temporada, que deve ser sobre cinema e literatura, né? A nossa próxima temporada. Então, eu Ah, faço um apelo aí para as pessoas que estão assistindo essa live, quem puder doar para nós alguns livros.
eu garanto, podem autografar, eu garanto a vocês, e podem acompanhar as lives, que o objetivo é que esses livros cheguem nas mãos de jovens. A gente precisa fazer com que a nossa juventude leia, interprete, não é? Faça reflexões como a nossa queridíssima Samira está fazendo aqui, não é? Porque se a gente não fizer isso, se a gente não abstrair um pouco, abstrair, pensar, a gente pode ser manipulado, né? Inclusive pelo WhatsApp. Sim. Como muita gente foi aqui nas últimas eleições. Minha querida, olha, eu vou lhe passar para as considerações finais, mas, por favor, as pessoas que estão aí na sala, quando Samile sair, porque ela precisa descansar um pouco, né? Lá já é meia-noite, continuem conosco, porque eu vou sortear com vocês essa caneca daqui, ó, estava procurando, a Mania de History, os nomes das pessoas já estão aqui dentro. E tem uma mão da sorte aqui, essa daqui, ó. Tudo é feito às claras, com muita transparência. Ela vem, tira, a gente lê o nome da pessoa e mostra na câmera e dá um jeito de chegar. Mas, minha querida, pelo amor de Deus, muito obrigado. Diz a Patrícia, que deve estar dormindo, que eu mandei um cheiro para ela, um agradecimento especial. Eu sigo ela lá no YouTube e eu quero que você faça as suas considerações finais para a gente fechar a nossa live com o sorteio. Fica à vontade, Samir. Eu gostaria de agradecer também você, Luiz, a Patrícia. A Patrícia, a gente tem um grupo de... Eu conheci de outro momento, mas a gente tem um grupo e a gente escolhe um livro e faz um debate sobre esse livro, né, de brasileiros que moram aqui em Lyon. Então, acho que eu não citei nenhum desses livros ainda que a gente fez debate. Então, tem várias temáticas, entrou temática autores negros também. Inclusive, a última, infelizmente, eu não estava junto, foi a Carolina Maria de Jesus. Foi o Quarto do Despejo. Infelizmente, eu não estava junto com eles. E agora a gente não está podendo fazer reunião porque a gente está confinado de novo. Mas, enfim. Então, eu gostaria de agradecer o pessoal aí que eu conheço, que estava presente, eu vi todo mundo comentando. E os seus seguidores também, seus amigos. Agradecer e desculpa aí se faltou alguma coisa, algum detalhe. Tá bom? E o livro, já falei, né? Que quem perguntou o primeiro livro é o da Defeito de Cor, né? Isso. Defeito de Cor e não sei se dá tempo de eu listar só o livro. Não vou falar sobre outros livros de outros autores negros. Pois não. Então tem Joyce Bert, Empoderamento. Tem de Jamila Ribeiro, todo mundo já, né, conhece mais. E tem vários, eu vou botar só o nome dela, porque tem vários, né? Rodney William, que fala de apropriação cultural, muito importante nesse período da consciência negra, que muitas pessoas tendem a se apropriar. Então é bom ler, eu não vou explicar aqui, né, porque ele explica muito bem. Tem vídeos também, tá, falando sobre, eles têm canal. Silvio Almeida fala sobre racismo estrutural. Esses falam sobre a questão do racismo, né? Tem Bell Hooks. O Silvio Almeida o Silvio Almeida é o presidente do Instituto Luiz Gama, né? Extraordinário. Bell Hooks, eu coloquei uma americana. Eu dei preferência aos brasileiros, mas eu fiz questão de colocar Bell Hooks também, porque ela cita Paulo Freire também, né? Poxa. E aí tem um livro dela que é Ensinando a Transgredir a Educação como Prática de Liberdade. Então, fala bastante sobre isso, sobre a educação. No caso que ela está falando escola, mas eu falo educação como tudo, né? Escola, casa, igreja, instituição religiosa, tudo. Conceição Evaristo, tem vários outros, mas o que eu li, né, mais recente é Insubmissas, muito bom. Carolina Maria de Jesus, Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada. E os infantis, eu já falei, tem esse outro também que eu não falei. Esse ficou no Brasil, infelizmente, esse livro. É Nana e Milo. Samile, o professor Yves Torner, daí, vizinho seu, Elion, ele está pedindo para deixar essa lista no site. Você pode fazer o seguinte, porque eu acho que...
ou então você coloca na sua página, no seu perfil, aí no Instagram, você faz uma listazinha de dicas e deixa lá. O nome dele é Yves Torner. Tá aí, professor. E eu conheço, ele também faz parte dessa reunião do... Ah, é, né? Ele é francês. Mas ele e é um colaborador nosso aqui, já fez uma live comigo. Sim, tá vendo? Ele é ótimo. Maravilhoso. Eu vou fazer a lista depois, só não prometo que eu vou fazer agora, porque eu vou dormir, tá? Depois eu boto. Amanhã eu coloco no meu Instagram, tá bom? Faço a lista direitinho e coloco. E aí tem a Nani Nilo, que é de Renato Nogueira, que é infantil. Essa coleção Black Power, que é da editora Mostarda, que está escrito. E os outros que eu já falei. Além de outros que as pessoas já conhecem, Chimamanda, Angela Davis, e etc, 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 etc. Ah, eu anotei que as pessoas não falam muito importante, que é do Nordeste também, né? Da ênfase do Nordeste também, que é Maria Firmino dos Reis, que escreveu Úrsula. Você falando sobre os abolicionistas, então, uma mulher abolicionista, então é importante. Muito bom. Leiam as mulheres, leiam os homens negros, pretos, enfim, vamos fortalecer, né, a nossa afrodescendência, as nossas raízes históricas e tratar a todos com igualdade, com respeito, com amor, com empatia. Afinal de contas, todos nós temos as mesmas raízes, as mesmas origens. A gente vem do mesmo lugar, do mesmo lugar. Minha querida, Deus te abençoe enormemente. Sucesso para você, sucesso para 4Kids. E, enfim, eu espero que todo mundo apareça aqui amanhã de novo para ouvir a professora, a escritora e jornalista Jussara Curi, buscando na história, na antropologia, baseada em Darcy Ribeiro, as raízes do preconceito religioso, da intolerância religiosa aqui no Brasil. Sabendo, a gente combate melhor, com ternura e com amor. Sem ódio, com ternura e com amor. Não é isso? Aprendendo com as crianças. Um beijo, querida. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Olha, eu vou tirar a Samília aqui, vou liberar ela, tá? Mas continuem aí que eu vou fazer o sorteio. Vou fazer o sorteio. Minha querida, vá descansar. Muito obrigado de coração. Valeu! Valeu! Pronto. Liberei a Samile. Agora vamos colocar uma trilha sonorazinha aqui, Ana Luísa. Balança aí, minha gente. Olha, eu vou... enquanto eu trago para vocês o resultado dos ganhadores de hoje, tá? Da caneca Mania de History está aqui. Eu quero fazer alguns agradecimentos, né? Primeiro, obviamente, né? A Patrícia, a Samile mais uma vez, a sua família, os seus amigos que estiveram aqui em peso. Quero agradecer aos patrocinadores dessas canecas. Eu não posso esquecer nunca o meu amigo Girlândio, que é proprietário da Girtour, que é uma agência de viagens daqui de Pernambuco. Quero agradecer ao professor Dr. Raul Manhães de Castro, está aqui a foto dele, professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, que está na França agora e que nos dá uma força imensa, porque ele sabe que o propósito desse trabalho nosso é levar informação, é combater fake news, enfim, é ajudar com a educação. Esse é o papel da gente, esse é o nosso papel. Então, eu quero agradecer também ao filho dele, Dr. Francisco, que eu não vi passar por aqui, não vi, mas ele também nos patrocinou algumas canecas iguais a essa daqui, e eu quero antecipadamente agradecer às pessoas que estão separando livros para mim, aqui na cidade do Recife e em Olinda. Em Olinda. Sábado eu estarei saindo de casa e vou fazer um passeio literário lá no Grande Recife, coletando livros para sortear com vocês na próxima temporada de lives aqui no Mania de History. Mas vamos chamar, Ana Luísa, vamos chamar os ganhadores de hoje, ao som de Gilberto Gil como fundo musical. Atenção, hein? Olha a mão da sorte chegando. É essa daqui, ó. Vamos lá, que a galera quer dormir. Ah, não.
Bom, quem está aqui no Brasil está cedo, né? Mas quem está longe, o problema é quem está na França, por aí afora, como tem como o doutor Raul e tantos outros aí. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro ganhador de hoje. Atenção, atenção, primeiro ganhador ou ganhadora de hoje. Opa, parece que eu conheço essa figura. Eu conheço essa figura. E ela estava aqui, deve estar ainda, fez comentários, participou ativamente, deu um depoimento fantástico sobre a importância da consciência negra. O nome dela é Carla Luana. Carla Luana. Ela é estudante da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Eu vou entrar em contato com ela aqui no privado para confirmar isso. Porque pode ser outra Carla, mas eu acredito que seja essa daqui. Carla Luana é a primeira ganhadora da caneca aqui, ó, Mania de History, nesta semana da Consciência Negra. Uma salva de palmas para ela, já está separadinho ali. O segundo nome, atenção. Lá vem a mão da sorte. Lá vem a mão da sorte, a mão de Ana Luísa, atenção. Vamos lá. O segundo ganhador ou ganhadora de hoje. Todo mundo torcendo. Olha só, quero a minha. Tá? Olha a Luana batendo palma aí, ó. Já chegou. Parabéns, minha querida, parabéns. Epa! É um homem, é negro, é preto, é do bem, é um cara extraordinário, um ser humano de um coração fantástico. E eu posso dizer isso sem medo de errar. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que gostam dele também têm um coração fantástico. O nome dele é, eu vou fazer questão de mandar essa caneca para ele. O meu querido amigo, radialista lá de Barra, interior da Bahia. Eu vou deixar com o doutor Francisco, viu? Eu vou deixar com o doutor Francisco. Meu querido Adriano, garotinho. Adriano, garotinho. Olha só, cara. Parabéns, meu irmão. Parabéns, muito obrigado, cara, pela força, pelo apoio que você nos dá aí na Grande Rio FM, que eu escuto daqui, a minha família escuta daqui sempre, a Grande Rio FM aí no interior da Bahia. Meu irmão, parabéns, vai ser uma honra, viu? E eu vou mandar com esta foto daqui. Esse cara aqui, você não gosta dele, ó. Olha esse cara aqui, ó. Que coisa boa, que coisa boa. A última pessoa, uma salva de palmas, uma salva de palmas. A última pessoa sorteada de hoje, deixa eu beber um gole de água aqui. Acabou a água, a produção falhou, né? Quem está nos bastidores falhou, deixou, ela tomou a minha água. É brincadeira, quem está nos bastidores deveria ajudar quem está apresentando, né? Mas vamos lá. Terceiro nome, mão da sorte. O terceiro e último nome, a terceira e última caneca. Vamos lá. Olha o nervosismo, olha a atenção, olha a atenção. Pelo amor de Deus. Agora, vai. Isso. Olha a falta de água, o que é que dá? Atenção. Tem gente rindo, mangando de mim aí, você não sabe o que eu estou passando. Eita! Outro ser humano fantástico. Mora aqui no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana de Pernambuco, do Recife, né? Aqui no Grande Recife. Professora, mulher extraordinária, guerreira, um ser humano, pelo amor de Deus. Eu vou dizer logo o nome dela porque essas características já identificam essa mulher. Muito amiga da minha família, viu? Diga-se de passagem, de vez em quando a gente pega as cuias da gente, as malas da gente e promovemos aí umas viagens doidas aí pelo interior de Pernambuco. A minha querida amiga Selma Maria, olha só. Minha querida Selma Maria, parabéns, minha querida, um forte abraço para você, uma salva de palmas, um abraço para Zé. Professor Ederval, parabéns pela campanha. O resultado não importa, o importante é a mensagem. A mensagem foi deixada, viu? Eu quero aqui... Sou eu? Quem é? Tem uma pessoa que está entrando dando tchauzinho.
Essa já é conhecida, ela entra no final da live e deixa uma mãozinha. Aqui, ó. Adri Enseada, já é famosa, todo mundo conhece. Tá vendo aí? Ela batendo palma aí, porque quem ganhou, Selma Maria, é grande amiga dela. Ela tá vibrando. Olha aí, ó. Obrigada. Selma agradecendo aí. Valeu. Meus queridos, eu quero, antes de vocês irem embora, tem 17 pessoas, calma. Amanhã à noite, estaremos conversando com Jussara Rocha Curi, jornalista, escritora com mais de 40 livros lançados, inclusive Selma Maria sugeriu um livro da Jussara Curi. E amanhã ela vai comentar a obra mais recente dela, que já teve 3 edições. Isso quer dizer que está vendendo muito. Primeira, segunda, terceira edição. Em Nome do Pai é o livro dela. Ela mandou para mim, eu tive a honra de ler. É maravilhoso, eu devorei o livro, fantástico. E ela vai aproveitar e falar sobre as raízes da intolerância, da discriminação religiosa no Brasil, especialmente contra as religiões de matriz africana. E ela vai fundamentar isso, gente, cientificamente. É lógico que a gente traz essas informações para quê? Para conscientizar, para educar, para nos fortalecer e, acima de tudo, para a gente combater tudo aquilo que faz mal a uma saudável convivência social, né? Que é o que a gente propõe aqui. Distribuição de renda, respeito aos direitos humanos e respeito às pessoas, a todas elas, independentemente da cor da pele e da sua etnia. Meus queridos, muito obrigado mais uma vez. Parabéns para todos vocês. Um forte abraço. Simone Castro, muito obrigado. Conversei com seu irmão já pelo WhatsApp, viu? Está tudo bem encaminhado. Muito bom, muito bom. Muito boa a presença de vocês aqui, gente. Foi maravilhoso. Bom, estou encerrando e amanhã, às 19 horas, mais uma vez aqui no Mania de History. E podem avisar que vai ter caneca de novo com o patrocínio do nosso querido amigo e irmão, Dr. Raul Manhã de Castro. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser.